Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um estudo nosso diário aí dos nossos preceitos, né, gente? Cada dia que passa, esse mês aqui de fevereiro tá maravilhoso, né? Como é o nosso título, o homem é autorrealização de Deus. Então, quando você começa a internalizar que você é a autorrealização de Deus, tudo começa a desabrochar na sua vida. Porque o que isso quer dizer, né, gente? Você é a autorrealização de Deus. Nós somos a autorrealização de Deus. Quer dizer que Deus se expressa através de nós, né? Então ele nos, vamos dizer assim, ele se realizou em nós. Ele se realiza em nós. Ele se expressa em nós. Então, quando Jesus vem e fala, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, como eu falei para vocês, né, que a minha afirmação é o meu hoje, né, que eu tô fazendo, é o quê? Meu eu antigo, minhas crenças antigas não têm mais poder sobre quem eu sou, penso e acredito. Por isso, na minha vida, tudo acontece na mais perfeita ordem divina, instantaneamente. E aí eu acrescento, né? Eu sou vida de Deus e Deus é vida em abundância. Eu sou vida em abundância, porque isso foi o que Jesus falou para todos nós, né? Então, como que a gente pode aí pensar diferente? Jamais. Isso aí, né, como entra naqueles ensinamentos de Neville e até mesmo do próprio Jesus aí, de tudo que a gente estuda aqui, como que nós podemos nascer pecador. Então, quando você pensa, você está aí em pecado, tá? Por quê? Porque você está fora do alinhamento da vida abundante que você veio para viver aqui. Então, quando você não está vivendo toda a sua plenitude, toda a sua alegria, né, e não acredita nisso, é onde você está vivendo, vamos dizer assim, né, em pecado, tá? Então, por isso que eu falo que às vezes as pessoas que chegam novas aqui, né, e escutam isso e não estão preparadas para ouvir, se não segue aqui os preceitos, né? Porque é um complemento, por isso que eu sempre falo para vocês que isso daqui é um estudo realmente. Então, virão, né? A partir do momento que você se conecta e começa a ouvir isso daqui todos os dias, vão chegar insights até você. A verdade, ela vai fluir para você. Então você intuitivamente, né, como ele falou em outro preceito aqui, né, intuitivamente, você sabe para o que você veio. Você sabe a verdade. Então, quando você ouve algo que não bate com você, aí você fala, não, isso não é verdade, e você descarta. E é assim que é para ser. Né? É o que eu falo para vocês, a gente precisa o quê? Sentir dentro de nós a verdade, a vida de Deus, tá? Então, tudo isso que eu trago aqui, gente, são insights que eu tenho tido, né? Que eu venho aí nessa caminhada aqui com vocês desde o ano passado, né? Quando eu comecei o canal, eu venho aí nesta caminhada realmente de estar sendo inspirada a trazer aqui para vocês estas palavras, tá bom? Então, hoje aí, dia 23, o nosso título de agosto, ontem foi maravilhoso, né? Que ele fala que Deus, ele é informe, né? Ele não tem forma, então vai depender aí do quê? Do que você enxerga como Deus, né? Como você vê Deus. Então, Deus não tem forma, para cada um ele vai ter uma forma, vamos dizer assim, né? Então, é tudo muito maravilhoso quando você pensa isso, né? E eu tô, assim, internalizando cada dia mais o quê? Eu vim para ter vida e vida em abundância. Se eu sou filha de Deus, eu não mereço menos do que a abundância, a riqueza. Eu não mereço menos que isso, porque eu sou filha do Pai.
o Pai está em mim e eu estou nele. Ou Deus está em mim e eu estou em Deus. Então, quando a gente fala isso, né, e a gente vai internalizando cada vez mais, muitas crenças vão sendo quebradas aí da nossa inferioridade, que a gente não é capaz, que a gente não tem a potencialidade dentro de nós, a potencialidade infinita dentro de nós, e nós temos, todos têm. Todos têm. Basta você se conectar com o teu ser, com a tua verdade interior. Então vamos lá ler a nossa mensagem aqui do dia, né? Que tá cada vez mais congruente aí com os ensinamentos aqui. Então olha só o que ele fala aqui. Para quem vive unido a Deus, a vida é perene primavera. Então é sempre primavera. Para quem vive com Deus, né? E acredita aí na sua promessa. E Deus, gente, não quer dizer que é religião, tá? Então, quando eu falo Deus aqui, a palavra Deus, né, foi muito deturpada. Mas sim, tudo é Deus, é universo, é energia, é mente cósmica, seja lá o que você queira falar aí, tá? Então, o Deus mesmo, né, nosso Deus, ele não é uma religião, tá? Ele é tudo o que existe aqui na nossa vida, tá bom? E quem fez essa frase, né, quem criou essa frase aqui foi Curadara, tá bom? Vamos lá então agora para o nosso preceito de agosto maravilhoso, e o título vou falar mais uma vez porque eu não me canso de falar: o homem é a autorrealização de Deus. Você é a autorrealização de Deus. Eu sou a autorrealização de Deus e eu não mereço menos do que toda a riqueza, todo o amor e toda a alegria manifestada na minha vida hoje e sempre, tá? Então, você não merece menos que isso. Eu não mereço menos que isso. E se a gente está vivendo o mínimo e se a gente está vivendo o menos, é porque nós não acreditamos o que Deus prometeu para nós. Então, se coloque aí como uma pessoa, como um ser humano magnânimo que você é. Você é um ser magnífico. Você é um ser maravilhoso. E veio para cá, veio aqui neste mundo, nasceu aqui para ter uma vida de abundância, uma vida plena. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar e sair do julgamento. É nós que damos, eu sempre falo isso para vocês, nós é que damos o significado às situações, aos fatos e às pessoas que estão à nossa volta. Então, eu falo aqui em casa, como eu tenho falado para vocês, né? Eu quero olhar tudo, enxergar tudo com os olhos de Deus. Eu quero ser como Jesus, sem julgamento, e ter aquela fé inabalável que Jesus tinha, né? Aquele amor grandioso, ele realmente sabia o que tinha aí por trás de tudo isso aqui que a gente enxerga. Somos nós, junto, conectados com tudo isso daqui. Então ele sabia, ele viu. E por isso que ele fala: eu vim para que vocês sejam livres. Livres do quê? Das características do ego, do medo. Livres das amarras de crenças que deixam vocês cada vez mais aprisionados no medo. Tá bom? Então vamos ler lá o dia 23 de agosto. Para tornar bela a nossa aparência. O Dr. Carrel, diretor cirúrgico do Centro de Pesquisas Médicas Rockefeller, disse: as características da nossa feição se definem pelo estado dos músculos que se movem entre a gordura que existe sob a pele. O estado desses músculos é definido pelos nossos pensamentos e sentimentos. As pessoas podem demonstrar a fisionomia que desejam, mas não é possível manter eternamente esse rosto, essa fisionomia. Contudo, sem que percebamos, estamos criando gradualmente a nossa fisionomia de acordo com o nosso estado mental.
À medida que vamos envelhecendo, o nosso rosto se transforma numa tabuleta, na qual estão gravados de modo cada vez mais nítido todos os nossos sentimentos, desejos e esperanças. Olha só que coisa mais linda isso daqui, né? E é realmente isso, né, gente? Conforme, às vezes você conhece uma pessoa e você vê aquele semblante, né? Triste, aquele semblante de uma pessoa crítica, de uma pessoa que julga, né? De uma pessoa que não tá no amor de Deus. Então, aquilo é como ele fala que vai se tornando, são as marcas, né? São as marcas de... Por que será que uma pessoa que, por exemplo, como eu falei para vocês logo no comecinho, né? Quando eu fiz terapia em grupo, eu era a mais velha do grupo e parecia a mais nova. Por quê? Apesar de sempre ter carregado as dúvidas comigo, né? O porquê de estar acontecendo certas coisas e aí não estar alinhada, mas sabendo que existe algo, né? E aquela tristeza profunda internamente, mas eu sempre demonstrava alegria, sempre demonstrava felicidade, eu sempre procurei isso na minha vida. Então, e as outras eram mais novas e pareciam mais velhas. Por quê? Porque ficavam apegadas ao sofrimento. Apesar de eu ter aquela tristeza interna, eu procurava sempre olhar as coisas por um outro ângulo, por um ângulo mais alegre, por um ângulo de positividade. Então eu sempre procurei isso na minha vida. Eu sempre procurei entender. Então quando você começa a mudar os seus pensamentos para a alegria, para o amor e não se preocupa com as coisas do mundo aqui, porque tem certas coisas que você pode mudar, colaborar, contribuir, mas tem coisas que você não pode. Então por que eu vou ficar pensando na fome lá da África? Eu posso fazer algo agora, no momento? Não, eu não posso. Então aí, quando eu começo a entrar em crítica, né, dos governantes, em crítica aí, né, do povo de lá que maltrata, quando eu começo a entrar nessa energia de julgamento, de crítica, aí é onde as preocupações começam a ficar aí com as marcas, né? Como ele fala aqui, né? Numa tabuleta na qual fica gravada aí todos os seus sentimentos, né? De ódio, de rancor, de tristeza, de preocupação. Então, como você... Cris, mas então como que eu posso contribuir? Primeiro passo, gente, é não julgar. Lembra que eu falo para vocês, né? Quando você sai do julgamento de certo ou errado, como eu falei para vocês, e outro dia veio essa confirmação, como eu falo para vocês, eu sempre estou estudando, e veio essa confirmação, né, que os Abrahams falam isso também. Não existe certo ou errado. Deepak Chopra também fala isso. Quando você sai aí do certo ou errado, porque às vezes aquilo não é certo para mim, mas para o outro é. Então não existe isso, gente. Não existe isso. Isso é um julgamento. É uma crítica. Então quando você sai disso e foca no amor, em emanar, né, vibrar amor, você está contribuindo muito mais para a humanidade do que entrar na energia da manada. Então você que está aqui, com certeza já tem um conhecimento muito mais avançado do que muitos outros. Então não entre na frequência dos outros, na crítica, no julgamento. Como eu falei, né, que eu li aquela frase outro dia e do nosso querido e amado presidente. Não é sarcasmo, gente. Não é isso. É como eu falo para vocês, eu quero realmente viver o ser de Jesus, a consciência de Jesus aqui, agora. E todo dia eu falo isso. Todos os dias eu falo isso.
Eu não quero olhar para ninguém com olhos de crítica, com olhos de julgamento. Eu quero olhar cada ser humano, cada coisa que existe aqui no mundo com os olhos de Deus, com a visão pura da consciência. Entende? Então, conforme a gente vai falando isso, cada vez mais vai internalizando o amor dentro de você. Então, todo dia eu acordo e falo, hoje é mais um dia abençoado, como eu falo para vocês, eu sempre acordo falando isso, faço as minhas mentalizações e aí eu terminei, eu quero viver a vida de Jesus, como Jesus vivia, com os pensamentos de Jesus, conhecendo tudo, sentindo, o amor pela humanidade, vendo que cada ser humano tem a sua capacidade. Mas se você olhar para o ser humano e você pensar, ele não está expressando a sua capacidade, você vai estar contribuindo? Não! Você vai estar o quê? Reafirmando aquilo que ele já pensa. Então isso não é contribuição. Isso não é contribuição. Contribuição, é quando você olha para a pessoa e vê a capacidade que ela tem. E vê como filho de Deus que ela é. Isso é contribuição para o mundo. Isso é contribuição para o planeta. Isso é contribuição para novos pensamentos no mundo e para a nova mudança que virá. Mas é através do pensamento, tá, gente? Então, olha só que interessante, A gente acha que a gente não cria no mundo do outro, mas a gente acaba criando sim. A gente cria, porque com certeza aquele outro que não está aí na sua potencialidade, ele está com a sua porta aberta. E quando ele está com a sua porta aberta e você emana, uma afirmação assim, ou tem dó, acaba entrando no campo dele, porque ele não está com o campo dele blindado, fechado para as más influências energéticas, que é o pensamento. Tá? Então é assim que a gente contribui, até com a nossa aparência também. Então quando você olha, eu sempre lia, quando você olha no espelho e você fala, tem um negocinho aqui, uma manchinha, tô gordinha aqui, não sei, você está, a sua alma, então ela vai ficando assim, cheia de buracos. Por quê? Porque você está maldizendo a si mesmo. Olha como que é poderoso, como é poderosa a palavra, Então, é um espelho. Então, quando você se olhar no espelho, nunca se recrimine, nunca se critique. Olhe no espelho, se você não tem nada de bom para falar, para pensar, não fale. Cris, mas eu penso. Mas conforme você está consciente, e aí você vai falar alguma coisa, não, isso aqui não é verdade. Entende o que eu quero dizer? Isso é estar consciente aí dos seus pensamentos cada vez mais. Tá bom, potências infinitas? Vamos ler mais uma vez aqui, porque isso daqui a gente já conversou bastante, sobre isso. É você olhar aí a imagem verdadeira de si mesma e das pessoas. E aí você vai começar a ver a beleza nas pessoas e essa beleza vai retornar fisicamente para você. Tá bom? Vamos lá então, novamente. Para tornar bela nossa aparência, o Dr. Carrel, diretor cirúrgico do Centro de Pesquisas Médicas Rockefeller, disse: as características da nossa feição se definem pelo estado dos músculos que se movem entre a gordura que existe sob a pele. O estado desses músculos é definido pelos nossos pensamentos e sentimentos. Olha aqui, As pessoas podem demonstrar a fisionomia que desejam, mas não é possível manter eternamente esse rosto, essa fisionomia. Contudo, sem que percebamos, estamos criando gradualmente a nossa fisionomia de acordo com o nosso estado mental. À medida que vamos envelhecendo, o nosso rosto se transforma numa tabuleta na qual estão gravados, de modo cada vez mais nítido, todos os nossos sentimentos, desejos e esperanças. Então, se a gente tem aí sentimento de amor, de gratidão,
alegria, cada vez mais nós seremos mais jovens, né, gente? Que coisa mais linda que tá esses preceitos aqui, esses estudos abrindo cada vez mais aí a nossa consciência para verdade única, né? Que é o que? Nós viemos para ter vida e vida em abundância. Viver a plenitude aqui na Terra, tá? Então é estar aqui na Terra, né, no mundo fenomênico, mas não ser do mundo fenomênico. Então, nada pode entrar aí no seu campo se você blindar sempre o seu campo e estar atento a tudo que você olha, a tudo que você pensa, a tudo que você ouve. Então, isso é estar consciente dos seus pensamentos e das suas atitudes. Tá bom, potências infinitas? Vou deixar aqui o texto desse preceito, como sempre, aqui na descrição, e também vou deixar o link aqui do site inspiraçõesparaser.com.br, onde tem lá os livros que eu indico. Tem também aquela coletânea de Neville que eu falo para vocês que é maravilhosa. Eu sempre vou dormir lendo, né, um capítulo ou pelo menos um texto, porque ele quebra muitas crenças, e quando você lê aquilo ali, você vai internalizando cada vez mais o poder que você tem de criar tudo o que você deseja aqui na Terra. O nosso poder está na nossa imaginação, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e no nosso coração, tá? Então, isso faz com que a gente crie o que a gente deseja aqui e agora. Então, Neville, ele tem uma explicação, assim, uma leitura bíblica muito maravilhosa, tá bom? Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição, junto com o texto do preceito hoje. E leia mais uma vez o preceito, porque é sempre muito bom. E aí vocês vão tendo aí cada vez mais insights, né? Também, como eu falo para vocês que eu estou tendo aqui, tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Que o seu eu antigo, as suas crenças antigas não tenham mais poder sobre quem você é, acredita e pensa hoje. Que o teu eu antigo, que as tuas crenças antigas não tenham mais poder sobre quem você é hoje, pensa e acredita. E que tudo na sua vida se manifeste na mais perfeita ordem divina, instantaneamente. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você é filho de Deus e veio aqui para ter uma vida e vida em abundância. Tá bom? Até amanhã com o nosso preceito, nosso estudo diário do dia 24 de agosto. O homem é a autorrealização de Deus.